Olá, irmãos. Muito obrigado por estarem aqui. Esse vídeo aqui está sendo gravado para o YouTube. Nós já realizamos a nossa aula e foi uma bênção. E aqui eu estou replicando para que você também, que não pôde assistir e quer conhecer um pouco mais sobre a Escola Dominical Online e também o livro de Esdras, é uma oportunidade muito grande. Para mim, uma honra poder estar aqui compartilhando com você pouco mais dessa porção da palavra de Deus. E o livro de Esdras é um livro muito forte, né? Muito firme nas suas convicções. Ele mostra uma fé e uma convicção muito grande desse homem de Deus, que através da palavra de Deus, ele viu crescer nele essa presença de Deus na vida dele para tomar as decisões bem assertivas que ele tomou. E, para quem não me conhece, eu sou o pastor Vinícius, estou falando aqui agora, direto de Lisboa, mas também o meu campo é a Alemanha e agora também eu estou entrando no campo da Espanha. E lhe agradeço demais, já sou teólogo já há algum tempo e mais de 20 anos de escola dominical, aprendendo com o Senhor, aprendendo com os grandes autores de livros. Então, é, tentando exercer meu ministério da melhor maneira possível. Claro que nós temos muitas limitações, mas com a ajuda um dos outros, lá na Alemanha a gente costuma falar que juntos somos mais fortes na comunidade brasileira, porque é muito difícil lidar fora do país. Então, quando você tem amigos e outras pessoas para ajudar, tudo fica mais fácil. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e que Deus venha te abençoar de maneira poderosa, né? Esdras, primeiramente, ele era um sacerdote e também um escriba. Sacerdote muito para o lado espiritual, chamado dele, e escriba, ele já aqui acumulava duas funções. Mas muitas das vezes, quando a gente fala de escriba, a gente acha que não, ele só vivia a vida escrevendo versículos, textos. Não, o escriba ele poderia também trabalhar para o governo local, seja o governo de Israel ou o governo da Babilônia, da Pérsia, de qualquer outro, porque hoje é quase todo mundo, né, praticamente nas grandes nações, lê e escreve. Antigamente não, poucas pessoas conseguiam escrever e ler também. E Esdras foi um homem literalmente abençoado por Deus, que ele tinha essa habilidade, ele tinha esse talento e usava na obra de Deus e também possivelmente para ajudar os seus irmãos ali durante o cativeiro. Então, ele acumulava essas duas funções, né? E ele era um homem muito capacitado e muito abençoado, e a gente ouve, sabe disso através, na verdade, de outros textos da própria Bíblia que narram dessa maneira a importância desse homem de Deus para essa obra que Deus estava fazendo no povo dele. Então, vamos lá. Esdras, lendo o texto aqui, era uma figura proeminente no Antigo Testamento. Era um sacerdote escriba que desempenhou um papel fundamental durante o retorno dos exilados babilônios a Judá, na volta do século V. Então, a gente aprende aqui que Esdras, na verdade, ele teve um papel assim muito interessante. Assim, talvez você na sua família, porque Esdras ele tinha como missão conduzir aquele povo do cativeiro para Jerusalém. E muitas das vezes Deus te colocou na sua obra e te chamou para fazer a obra dele, para que você conduzisse a sua família até a Jerusalém, até o lugar onde Deus deseja que você esteja. Então pense nisso. Sempre quando você for estudar um personagem da Bíblia, traz para a tua vida, chega assim, através desse homem, o que que Deus quer falar comigo, né? Então, sempre pensa assim, toda vez que você lê a Bíblia, tenta imaginar, tenta figurar essa ideia para que implantar também na tua vida para que você possa entender mais ou menos os mistérios que Deus tem na sua vida, né? Lembra que Jesus falou, a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. Deus tem algo escondido que quer nos revelar. E quanto mais a gente lê essa palavra, quanto mais a gente se aproxima dele, mais essa distância se encurta e mais legível fica esse texto para que a gente venha entender. Grave isso. Vamos lá. Então, vamos lá mais um pouquinho. Eu separei aqui um texto que eu acho bem interessante. Claro que se você ler o livro de Êxodo, você vai encontrar textos maravilhosos. Mas esse aqui foi o que eu escolhi, que fala comigo. Eu já sou pastor e tenho já uma vivência nesse campo. Então, esse é um texto que fala muito com os pastores, porque existem decisões realmente complicadíssimas e que precisamos da ajuda de Deus, como sempre, para tomarmos decisões assertivas. E esse texto fala de um momento muito delicado de Esdras, em que ele recebeu a grande bênção por parte do rei, e agora ele tinha que atravessar o povo que estava indo para Jerusalém por um deserto escaldante, com muitos perigos,
serpentes, escorpiões, assaltantes. Olha, um deserto é um caminho complicado. E ele tinha que passar com um povo numeroso, com mulheres, com homens, com crianças, com animais e com muitos bens também, porque ele foi favorecido pelo rei para conduzir esse povo. Então, ele, além do povo e dos animais, tinham muitos bens. E ele precisava de uma segurança sobrenatural para atravessar com segurança esse deserto. Então, ele toma essa decisão. Ele chega assim: opa, vou chamar o povo aqui, ó, vem para cá, turma. Olha, nós vamos orar e vamos jejuar, né? E ele fala aqui, ó, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos, olha aqui, está no plural, perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Está lá em Esdras, capítulo 8, versículo 21. Então, esse texto ele fala muito comigo, porque no ministério, muitas das vezes, passamos por situações complicadíssimas, situações de difíceis decisões, em que precisamos de uma ajuda dos céus. Precisamos de algo muito superior para vir nos auxiliar. E nada melhor do que um jejum, do que a oração, e confiar de que se você está orando, é porque você tem a certeza de que Deus vai te escutar. Lembra que Jesus falou: se vós estiveres em mim e a minha palavra em vós, pedireis e vos será concedido. Jesus falou assim, ó, que se a palavra dele estivesse em nós, ele estaria em nós, né? E a manifestação de Deus estaria também, consequentemente, nos beneficiando diante de um mundo mau, de um mundo de trevas. A luz de Cristo seria a nossa referência, né? Nos mostraria ao mundo quem realmente somos, né? Então, a Bíblia, quando fala assim, ó, que que Deus estaria nele e que ele se manifestaria em nós, né? Então, grave isso, porque creia sempre. Toda vez que você for levar algo em oração, creia que Deus ele está te ouvindo e não duvide, né? Creia que Deus vai responder a você assim como respondeu a Esdras também. Então vamos lá mais um pouquinho, vamos lá avançar aqui. Agora nós vamos abordar aqui um pouco da visão geral sobre o livro de Esdras, que é bom a gente entender também a respeito dessas questões. Então, nessa visão geral, primeiramente a gente vai falar sobre o autor, que era o próprio Esdras, o escriba, lá no ano mais ou menos de 457, 428. Claro, pessoal, as datas variam muito de acordo com o estudo da fonte que você pegou, mas é uma data aproximada. Sempre quando nós lidamos com a teologia, não existe em relação à data uma exatidão, é algo aproximado, porque nesse universo de anos a gente vê que a tolerância ela não é tão grande assim, né? Muitas das vezes ela é pequena, ou então a gente acha que ela é pequena, mas às vezes ela é um pouco maior do que a gente acha. Então a gente usa aqui, no caso, datas aproximadas. Então a gente sabe que o autor foi Esdras. E a data, aproximadamente 440 antes de Cristo. Você lembra que Deus, lá em Isaías 45, o que ele fala? Olha, porque eu ungi a Ciro e dei a ele o poder de abater todas as nações. E ele começa a falar do que Ciro faria para beneficiar o povo dele. E, além de beneficiar, daria também riquezas. Então, o livro de Isaías 45 é muito interessante para a gente entender isso aqui que está acontecendo no período de Esdras. Então, vamos lá. Os lugares. Ao longo da narrativa, diversos lugares são mencionados, cada um com sua importância histórica e religiosa. Primeiro aqui é a própria Pérsia, depois Jerusalém em Judá, também as terras para além do Eufrates. A gente vai ver que aconteceu muita coisa ali naquele lugar também. A Babilônia e Ava, que foi aonde o nosso amado irmão Esdras fez a oração. E também que temos outros personagens que vale a pena entrar nesse contexto, que além de Esdras, como eu repeti aqui, que era um sacerdote, temos também Zorobabel, que era um governador judeu, nomeado por Ciro para liderar o retorno e a reconstrução do templo. Então, Zorobabel também ele tem um nome ali muito prominente no livro de Esdras. E também Josué ou Josua. Existem versões que falam Josué e versões que falam Josua, que ele era o sumo sacerdote. Então a gente percebe que foi aqui o governador representando essa área, mas também um líder religioso dos judeus, né? Então isso é bem interessante também, porque eles estão sempre andando junto. A liderança desde a Idade Média,
dos períodos mais antigos, você vai ver que tem sempre um líder religioso e o líder, vamos botar assim, secular, né? Que ordena o povo, que organiza tudo ali. No caso aqui, um governador para cuidar do povo judeu. Então vamos lá mais um pouquinho. Aqui também eu coloquei outros personagens, no caso aqui são os líderes persas. No caso, Ciro, né, o Grande, que decretou e que beneficiou o povo, e Artaxerxes I. Uma coisa para frisar aqui que não é o mesmo Artaxerxes de lá do livro de Esther. Esse aqui é o um do livro de Esther, Artaxerxes II, pessoal. Então, esse aqui foi também uma bênção que concedeu aqui ao rei Persa, que concedeu autorização para retornar a Jerusalém e implementar reformas religiosas. Então, Deus colocou a mão sobre o, o Esdras para que esse rei pudesse beneficiá-lo, para que ele cumprisse o seu ministério e obra que Deus tinha colocado na sua vida. Assim também, na sua vida, Deus muitas das vezes levanta pessoas ímpias, né? Vamos botar assim, pessoas que não são cristãs, às vezes nem temem a Deus para te ajudar. Então, quando você vê um governante ímpio, quando você vê um chefe ímpio, não pense que ele vai ser uma pedra no seu sapato. Não. Deus pode usar qualquer um para abençoar aqueles que temem a Ele. Ok? Grava isso. Não é o homem, mas sim a bênção de Deus. É Ele que abre a porta e Ele que fecha a porta. Você pode ter todos os recursos do mundo para iniciar um projeto, mas só Deus pode trazer os clientes, só Deus pode trazer as ovelhas. Pensa nisso. Então, para tudo, precisamos da bênção de Deus para atravessarmos. Ok? Então vamos lá, mais um ponto aqui. Personagens notáveis que também merecem uma análise aqui. Primeiro, Neemias, que foi o governador judeu nomeado por Artaxerxes I para reconstruir os muros de Jerusalém. É um livro muito interessante, a gente sabe da história desse grande homem de Deus também, Neemias. E Mardoqueu, também chamado em algumas traduções de Mordecai, né? Que era tio de Esther, que desempenhou um papel crucial na história de Esther. Está lá em Esdras 2, versículo 5. São personagens também que têm ali uma notoriedade e que vale a pena serem mencionados também. Aqui são algumas funções que isso aqui eu acho muito interessante. A gente que vive, olha, esse livro aqui é de 450, 440 antes de Cristo. Cristo veio, ó, depois de 2000 anos e a coisa continua a mesma. Vamos lá, você vai entender o que eu estou falando. Esdras se preocupou em trazer o povo também para trabalhar no templo. Ele chegou, pô, vão vir todas as tribos, vamos chamar a turma toda e vamos precisar, porque a ideia de Esdras era atravessar com o povo. Ele sabia que tinha uma tarefa muito grande quando chegasse lá, que era instituir de novo aquela vida religiosa no coração daquele povo. A gente sabe que quando ele chegou lá, ele encontrou um povo num estado complicadíssimo. Eu não vou entrar nesse tema aqui agora, que não está no contexto, mas ele tinha a ideia de restaurar, de botar o povo para trabalhar nas coisas de Deus de novo, vamos botar assim. Então, primeiramente, os levitas, que eram os descendentes de Levi, responsáveis pelo serviço religioso do templo. Hoje, quando falamos de levitas na igreja, a gente acha que são os cantores, né, e tudo mais. Não, mas os levitas são os obreiros, aqueles que trabalham no serviço. Eles fazem o tabernáculo, o templo, a igreja funcionarem. Hoje seriam os obreiros, né? O diácono, o presbítero, aqueles colaboradores que estão ali para ajudar na ordenação do culto. E também ele se preocupou em trazer os cantores também, membros também dos levitas responsáveis pela música no templo. Então, ele tinha essa preocupação também de ter o pessoal para trabalhar e também um momento de louvor, que você prepara o ambiente para a palavra de Deus. Hoje se faz isso muito nos cultos, né? Você vê que lá naquela estátua lá do rei, que ele chamou os sátrapas, todo mundo ali para adorar e que Sadraque, Mesaque e Abednego não se inclinaram, você vê que aconteceu ali? O povo tinha que cantar junto e tudo mais, porque o louvor, a música, ela sempre preparou esse ambiente, né? E ele sabia dessa importância também, e ele teve muito cuidado em chamar os cantores também para irem para lá. E os porteiros, responsáveis pelas portas dos templos e seus arredores. Que eu quero falar? Por que eu detalhei cada ponto aqui? Para a gente entender a importância de cada um na casa de Deus. Muitas das vezes a gente menospreza porque todo mundo quer ser o artilheiro, vamos botar assim. Todo mundo quer ser o cantor, quer ser o pregador, quer ser o líder,
né? As pessoas querem os melhores lugares, mas todos os lugares são importantes na casa de Deus. Desde um porteiro, de quem limpa, de quem cuida, do zelador, todos eles, pessoal, têm a mesma responsabilidade, cada um no seu lugar, mas diante de Deus somos todos iguais, estamos trabalhando por uma obra comum, que é o crescimento do reino de Deus aqui nesse mundo. Então, nunca menospreze, mas dê valor, porque Deus dá valor a cada detalhe na casa dele, tanto dos obreiros, tanto dos cantores, tanto dos porteiros, dos zeladores. Tem igreja que tem aquele pessoal que faz libras, né? Tem outros que o pessoal tem atividades que não são aparentes ali para ninguém, tem outros que são simplesmente intercessores, que não têm aqueles alaridos que um cantor tem, mas estão ali para trabalhar na obra do Senhor. Então, dê valor a quem trabalha porque essas pessoas são preciosas para Deus. E vamos lá, o propósito. O propósito que é restauração, identidade e fé. Primeiramente, restaurar a comunidade judaica, reforçar a identidade judaica, transmitir fé e esperança e legitimar a liderança judaica. Esdras tinha essa missão de trabalhar cada ponto desse aqui no coração dos judeus. É quando você pega aquela pessoa que volta para Cristo depois de se machucar no mundo e ela abandonou, mas ela volta toda machucada. E você agora, o pastor ou os irmãos que estão ali cuidando daquela ovelha, tem a responsabilidade de ir ali curando as feridas, passando o produto, cuidando, quebrando ali, colando, né, as partes que foram quebradas, até que essa pessoa se restaure de novo e passa a ter confiança em Deus. Porque muitas das vezes sofreu um lance de calúnia, difamação, saiu da igreja triste, mas voltou. E voltou com, assim, precisando de uma restauração, né? Então era isso que Esdras estava fazendo. Ele tinha que trazer de novo a evidência, o poder da palavra de Deus naquelas vidas. E assim também, mais uma vez falando de você. Você que aceitou Jesus e entende hoje o que Jesus é e representa na tua vida, você pode ser o Esdras da sua família, sabia? Talvez não, tenho quase que certeza de que Deus quer usar você para resgatar essa identidade na sua família ou na vida de alguém do trabalho, de um amigo. Então pense nisso. Você pode ser o Neemias para reconstruir os muros e Esdras também para ali fortalecer a fé deles através da palavra de Deus. E não acho que você, não, mas logo eu, não tenho capacidade para isso. Tem sim, porque tudo que você tem de melhor, meu irmão, não vem de você, vem de Deus. Então guarde isso para você. É só pedir que ele dá. Ele se agrada em dar sabedoria ao homem. E se for para edificar a obra dele, aí ele derrama uma bênção sem medidas sobre você. Amém? Então vamos lá. Linha do tempo. Por que é importante entender linha do tempo? Existe um gap entre o início, né, de algo, de uma obra, de um projeto, de um ministério, de qualquer coisa, até a maturidade, a conclusão disso. Em termos de trabalho, quando você inicia um projeto, eu sou empreendedor e dou aula também de empreendedorismo, você inicia um projeto, você cria um plano, né, para isso, e agora você vai ter que estudar as etapas que você vai ter que ter até alcançar essa meta. Metas tangíveis, nunca metas longas, que pode complicar um pouco, te desanimar. Então você faz metas menores e quando você vai concluindo uma, você tem motivação para outra, e assim vai. E é mais ou menos isso que Deus faz na nossa vida, não é? O que que acontece? Deus, muitas das vezes, te levou para o cativeiro. Você lá, por algum motivo, seja por um erro ou não, você se encontra hoje no cativeiro. Um divórcio, uma luta, pode ser qualquer coisa, mas você entende que você já não está mais naquele lugar que você estava, e Deus te dá compreensão disso. E você agora, opa, então eu preciso afinar minha viola. Vem cá, isso aconteceu em setembro. Em dezembro nada mudou. Então preciso entender como é que funciona até eu sair daqui e como Deus está trabalhando. Porque esse gap entre o início de um projeto ou de algo que está acontecendo na tua vida até a conclusão, a bênção ou a completude disso, existe um espaço em que você não tem domínio. E é isso que traz ansiedade, é isso que traz um certo desespero nas pessoas. Porque é nesse gap, é nesse intervalo que você precisa estar sensível à voz de Deus
para que você faça os movimentos certos, para que você consiga atravessar em paz. Claro que existem oscilações, existe, nós somos humanos, mas Deus está sempre ali para nos ajudar. Por isso que é bom entender essa questão da cronologia, do processo, né? O processo do início, quando a sua mãe te concebeu, o teu pai, e você esperou 9 meses para nascer, depois mais um tempo para crescer o dente, depois mais um tempo para poder falar, até andar. E assim, a nossa vida sempre foi um processo. E quando a gente entende isso aqui, a gente sabe que Salomão construiu o templo, ele começou a cometer alguns equívocos, e a gente sabe que o reino foi dividido, uma complexidade muito grande, e conclusão, o povo foi para o cativeiro e o templo destruído. Então, mais ou menos em 586, 87, o templo foi destruído, né? Esse templo que foi construído pelo rei Salomão era considerado o centro da fé judaica e o local da presença de Deus na terra. Irmãos, olha o que Deus permitiu, o templo que ele mesmo, assim, através da ideia de Davi, que teve a ideia, Salomão construiu, a glória dele desceu ali, lembra do texto? Coisa maravilhosa. Salomão orou, Deus falou com ele, todas aquelas coisas acontecendo, e isso merece realmente uma história, um livro. E esse mesmo templo, Deus permitiu que o pessoal da Babilônia destruísse. E esse virou uma ruína, um monturo. E isso aí foi o início desse processo de Deus na vida desse povo. E logo depois veio um decreto de Ciro, porque eles estavam lá vivendo na Babilônia, aquela coisa toda, aquela confusão. Mas num dado momento, Deus, na verdade, Deus nunca deixou de ter os olhos ali. E num dado momento ele levanta Ciro, conforme lá Isaías, lembra que falava que Deus iria ungir a Ciro? E Ciro agora pegou, opa, criar um édito aqui para beneficiar esse povo. Mas claro que já estava no coração de Deus o momento certo, né? E aquele era o momento. Então Deus toca no coração de Ciro e Ciro começa a beneficiar, ele permitiu, na verdade, que os judeus voltassem para a sua terra natal, né, e reconstruísse o templo. Então, o que tinha nesse decreto? Primeiro, ele permitiu o retorno dos judeus exilados a Jerusalém, ele autorizava a reconstrução do Templo de Salomão, por isso que é o segundo templo, lembra? Porque o primeiro foi o de Salomão, agora eles estão reconstruindo. E fornecia recursos financeiros para a reconstrução também desse templo. E protegia, né, os direitos religiosos dos judeus. E a gente aprende aqui? Muitas das vezes a gente acredita que a gente precisa de homens de Deus para sermos beneficiados, né? Mas não é bem por aí. Primeiramente, a gente precisa de Deus, irmão, porque é Deus que abre a porta e Deus que fecha a porta. Deus levanta quem Ele quer. Aqui Ele levantou um rei pagão, e olha que ele já tinha falado lá alguns anos antes que levantaria. Então não é o teu presidente, não é o teu governador, não é o teu prefeito, não é o teu chefe ímpio, mas sim a boa mão de Deus sobre você. É Deus que abre a porta. Lembra que eu falei agora há pouco? E Deus que fecha a porta também. E o cuidado dele estará conosco todos os dias. Você lembra que ele fala: Eis que estarei convosco todos os dias, né? Jesus, ele foi bem claro, ele nos deu essa segurança. Então, irmão, independente do caráter do teu chefe, do presidente de onde você mora, do país, do governador do teu estado, do prefeito do teu estado, da cidade, não sei, creia que Deus ele é poderoso para fazer o que ele quer no tempo dele, em benefício da sua vida ou de uma nação inteira. Acredite nisso. Aqui ele usou a Ciro e muitos outros também. Vamos lá. O povo vai para Jerusalém, a primeira leva, para reconstruir a cidade, os muros, tapar as brechas, né? Tudo aquilo que estava quebrado ou comprometido tinha que ser restaurado. Eles começaram isso num processo muito lento, aí depois eles aceleravam, mas levou um tempo essa reconstrução. E uma das prioridades foi reconstruir o altar. Você já percebeu que na nossa vida, quando a gente volta para Cristo, quando a gente aceita Cristo, uma das primeiras coisas é a reconstrução desse altar, que é o nosso coração, essa modificação, essa mudança de vida, né? E está aqui, ó, liderados por Zorobabel e o sumo sacerdote Jesua, os judeus que retornaram a Jerusalém reconstruíram o altar do templo. Imagina a alegria. A reconstrução do altar foi um passo crucial
na restauração da vida religiosa judaica em Jerusalém. Mas o que a gente aprende com isso para a nossa vida hoje? A reconstrução do altar simbolizou a retomada da adoração a Deus no templo e o reavivamento da fé judaica após um período de desolação e exílio. Então, meu irmão, se você que está agora assistindo esse vídeo, talvez ficou, não vou usar a palavra desviado, mas ausente da presença de Deus, da casa de Deus, vamos botar assim, durante alguns anos e sofreu na sua própria vida, talvez até no teu corpo, as consequências disso, porque Satanás ele usa as nossas brechas para poder fazer uma ruaça, né? Porque ele aproveita, a gente dá legalidade para ele, ele faz. Mas peça que Deus tape toda a brecha da sua vida com teu sangue, o sangue de Cristo, para que você venha restaurar esse altar, para que esse altar, que é o seu coração, ele possa ser purificado de novo. Que Deus venha entrar no teu coração, se esse for o caso, e com a luz dele e nos cantos mais escuros, abrir as gavetas que estão mais ocultas e tirar tudo aquilo que não presta. Tirar o rancor, a mágoa, o ressentimento, tudo aquilo que está comprometendo a presença de Deus mais profunda na sua vida. Então peça isso a Ele, peça para Ele reconstruir esse altar dentro de você, para que você sinta essa liberdade que só nós, a igreja, temos em Cristo. Então, primeiro ponto, reconstrua o altar da sua vida. Olhe, você lembra que quando a gente vai tomar ceia, a gente sempre comenta no texto bem tradicional: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do sangue. Examine-se, pois, o homem. A gente precisa estar sempre se examinando, porque nós somos muito propensos a acreditar que nós estamos bem. E será que realmente estamos? Né? Por isso que a Bíblia fala, ó, avalie o homem, ó, olha para dentro de você e veja se você pode ou não pode. E o homem ele é muito propenso a se acostumar com as coisas, né? Ainda mais na sua zona de conforto. Quando a gente fala de altar aqui, é um assunto muito sério no âmbito religioso, porque quando você mora numa casa há anos e você fica uns 3 anos sem pintar a tua casa, com a parede branca, e você já reparou que ela vai estar sempre branca, ela vai ser sempre uma parede branca para você, ainda que esteja com aquelas marcas de mão, né, assim perto da porta, do interruptor, você vai se acostumando com aquilo. Mas você já reparou que quando você começa, chega assim, vou pintar essa casa. E quando você começa a pintar, você percebe a diferença de padrão de cor? Chega assim, rapaz, eu achei que essa parede fosse branca, mas ela está mais para bege do que branca. Que eu quero dizer? Até você ter um padrão, para você o branco era branco. Mas depois que você teve um padrão, que é a palavra de Deus, você percebeu que aquilo não era tão branco assim. É isso que a palavra de Deus faz com a nossa vida. Então você, quando começa a estudar a palavra de Deus, você percebe que aquilo que você achava que era branco não é tão branco. E você, opa, agora eu tenho que pintar. E você vai pintando, pintando, pintando até ficar tudo branquinho, porque você vai se limpando, você vai clareando a sua vida através dos passos que você vai dando na sua jornada em relação ao querer e à vontade de Deus. Isso, claro, através do estudo da palavra dele. Porque uma coisa, irmão, é eu ler, outra coisa é estudar. Quando eu leio, amém, eu gravei aquilo dali, prego, mas quando eu estudo, muda tudo. Eu medito, eu analiso, como os velhos falavam nos antigos, ruminar a palavra de Deus. Então, pense, grave isso. Estudar é uma coisa, ler é outra, totalmente diferente. A Bíblia manda a gente estudar, aferir. Se você é professor, esmere-se em fazer o melhor. Compre bons livros, né? Leia bastante a Bíblia, analise texto e contexto e assim fale das coisas de Deus, né? Então, nós somos orientados a isso. Então, vamos lá. O segundo templo é construído. Lembra? O primeiro era tecnicamente o primeiro, mas com a reconstrução a gente dá o nome de segundo templo. Então, ele levou mais ou menos 20 anos. Lembro, mais uma vez, as datas aqui, esses valores, eles podem variar. Mas vamos botar aí 20 anos para ser reconstruído. Olha o tempo que levou para esse povo aí ter a completude daquilo. Então, vamos lá. A reconstrução do templo foi um processo lento e árduo, marcado por dificuldades financeiras, oposições de alguns, eu não é no seu ministério isso, hein? Alguns dos povos da região e estabilidade política, quantas variações, né? E lá, restauração da fé.
A conclusão do Segundo Templo representou um marco importante para o povo judeu, simbolizando a restauração da fé, da identidade e da vida religiosa, né, em Jerusalém. Então, quando o templo ele foi reconstruído e quando ele começou a tomar forma, o que que aconteceu? Alguns antigos que viram o primeiro, eles choravam, choravam. A Bíblia fala que era até confuso saber quem estava rindo, quem estava chorando, quem estava se alegrando. Foi uma coisa assim bem diferente. Vamos botar assim uma palavra bem didática, né? E uns se alegravam, outros se entristeciam por entender que aquele templo, além de ser uma bênção, ele estava pronto, não era tão formoso como o primeiro. Aquela glória do primeiro, lembra de Salomão? Orou, Deus respondeu, a fumaça, todo aquele movimento acontecendo durante a inauguração desse templo. Mas nesse segundo houve um clamor diferente. As pessoas estavam alegres, outros estavam chorando, outros estavam sorrindo, mas ele não tinha aquele glamour do primeiro, né? Ele estava com marcas de reconstrução e muitas das vezes alguém talvez não dê valor. Quando você deixou de fazer a obra de Deus, você se machucou, mas você voltou. A gente nunca volta o mesmo porque o mundo nos fere muito, é ou não é? Mas você volta porque você sabe que aquele dali é o teu lugar. O teu lugar é a casa de Deus. E você volta. Talvez não com aquela formosura, as pessoas não estão olhando para você da mesma maneira que olhavam, porque agora elas veem um fulano que praticou tal, eles botam um rótulo na gente, né? Eles gostam disso, ser humano, mas Deus não vê assim. E lá no livro de Ageu, a Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Olha só que coisa interessante. Mesmo não sendo tão glamourosa ou com aspecto tão consolidado como teve o primeiro, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. E assim Deus faz na nossa vida. Independente do erro, tudo mais, você se desviou, fez o que era errado, mas quando você volta, a Bíblia tem uma palavra de vitória para você. De que Deus ele não vai te abandonar, se precisar, ele vai te pegar no colo, ele vai te levar de novo para o aprisco, e que você vale mais do que 99 ovelhas que já estão lá dentro. A Bíblia tem um monte de palavra poderosa em relação à sua vida. Então pense nisso. Não creia que você está voltando, você já não é mais aquele obreiro, você não tem mais aquele nome que você tinha, mas a Bíblia fala que o homem ele tem uma validação e não é através de like, porque o mundo hoje valida as pessoas através do like. Ela é muito exposta, ela tem uma notoriedade nas mídias sociais, ela é famosa. Não, Deus não vê assim. Deus vê diferente. Deus vai lá no coração do homem e Deus sabe quem é quem na casa dele. Lá no livro, no Novo Testamento, a Bíblia fala o quê? Deus conhece os que lhe pertencem. Irmão, Deus sabe quem é quem na casa dele, conhece os corações. Deus vai lá dentro e prescruta aquilo tudo e chega assim: opa, esse é meu. Não, eu sei qual é a intenção dele para com a minha obra. E ele, olha, eu vou fazer algo gigante na vida dele. E é assim que Deus pensa de você, irmão. Nunca se acha, eu errei, nunca mais vou ser o mesmo. Não, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém? Então vamos lá, chegada em Jerusalém. Agora Esdras, assim como eu falei no anteriormente, que ele fez aquela oração e atravessou com o povo. E agora ele chega lá, Esdras, motivado porque atravessou aquele deserto em paz, não aconteceu nada, e agora ele chega em Jerusalém e olha, a obra era grande para ele fazer ali. E a primeira coisa que ele pensa em fazer, ele pensa não, ele já tinha pensado, e que ele olha assim, opa, agora vamos levantar as mangas aqui, porque a gente tem que trabalhar, porque a primeira coisa é a questão da liderança religiosa. Vamos mostrar para o povo aqui que está meio mais para lá do que para cá, que eles precisam se voltar para Deus e entender o que Deus requer da vida deles. Deus está fazendo algo novo. Estava tudo destruído, agora já está tudo bem melhor, mas agora falta a gente se voltar para Deus. E Esdras, ele era o sacerdote, escriba erudito na lei de Moisés, e sua missão era liderar o povo judeu na restauração da fé e da prática religiosa de Jerusalém. Ele chegou, opa, vamos lá, bota o púlpito aqui que nós vamos pregar. O povo, junta tudo aí, eu vou abrir a Bíblia e vamos entender o que Deus requer de nós agora, a partir desse novo tempo que Ele está nos dando, essa graça incomensurável. Então vamos lá, vamos entender o que Ele quer. Então ele faz uma reforma religiosa. Ó, Esdras implementou diversas reformas religiosas
para fortalecer a fé judaica e combater as práticas cristãs que haviam se infiltrado durante as práticas pagãs que se haviam se infiltrado durante o exílio. Então, o pessoal estava casando com mulheres que não eram judias, que era meio complicado naquela época, e estavam com uma vida assim, literalmente afastada de Deus. Mas Deus não os deixou assim sozinhos. Deus levanta seu ungido, no caso aqui, Esdras, e ele começa a pregar, pregar, e aquilo iria motivar de novo o povo a buscar a face de Deus. Isso aí é algo tremendo que nós, que já estamos já há algum tempo na casa de Deus, assim, presenciamos várias vezes, experienciamos na vida de muitas pessoas, até na nossa mesmo, que todo mundo é propenso ao erro, de esse restaurar de Deus, né? E é algo que vem de dentro para fora, e é algo realmente que nos dá muita alegria e nos mostra o quanto somos amados por Deus, né? E restauração da fé. A conclusão do Segundo Templo representou um marco importante para o povo judeu, simbolizando a restauração da fé, da identidade e da vida religiosa de Jerusalém. Olha quanta coisa Deus estava fazendo através da vida de um homem. Irmãos, e o que Deus tem para fazer na sua vida é grande. E Deus quer usar você para fazer isso na vida da tua família, do teu amigo de trabalho, do teu amigo de faculdade. Então, aproveita esse gancho aí, chega assim, pai, eu vi essa palavra aqui, agora, olha, me usa para poder falar das tuas grandezas e motivar essas pessoas que estão desesperançosas, né, da vida. Seja um atalaia, seja um canal de bênção de Deus para a vida de muitas pessoas. Então vamos lá. Concluindo uma história. Você já, aqui para finalizar, você já reparou que a nossa vida é um livro, não é? E a gente vai escrevendo com decisões boas ou ruins, não é? Porque o que marca são as decisões. Se você tomou uma decisão errada, se comprometeu, você vai ser marcada ao fulano que fez aquilo, ele é o fulano que aconteceu aquilo, lembra? As pessoas não gostam de fazer isso. Ou, pô, aquele dali é o fulano, aquele o irmão, uma benção. Você é marcado pelo que você fez, pelo que você manifesta no mundo, né? Então você constrói uma história, você deixa um legado para a tua igreja, para os teus filhos, para a família, um legado muito além do financeiro, mas de hombridade, caráter, experiência com Deus. A pessoa chega, pô, que dali era um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, né? Você vai ser conhecido por algo que você representa. Lembrando que eu gosto sempre de dizer, o que carrega a unção não é a palavra. A gente fala assim de maneira bem didática, mas sim o que você vive. Falar e pregar, qualquer um prega, irmão, é o poder da palavra de Deus. Mas viver não é para qualquer um, não. Viver, você vai manifestar o reino ali na sua comunidade, aonde você passa a maior parte do teu tempo. Então, viver é muito diferente de pregar, irmão. E é bem mais difícil, mas é possível porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E aqui eu separei 3 pontos, que é dedicação ao estudo da lei, segundo é a confiança em Deus e em terceiro, decisões assertivas. No primeiro, Esdras dedicou sua vida ao estudo e aplicação da lei, seu maior projeto e ministério. Qual é o teu projeto? Qual é o teu ministério? O que Deus te chamou para fazer? Foi ficar na portaria? Foi zelar pela igreja? Foi ser um obreiro, um diácono, um pastor, um presbítero, um evangelista? O que Deus te chamou para fazer? Você tem se dedicado a isso? Você tem buscado? E isso que Esdras nos ensina. Deus chamou ele para ensinar e ele se esmerou em fazer o melhor, né? Então, sempre creia, a capacidade não vem de você, a capacidade vem de Deus. É Deus que dá o talento e é Ele que faz a manutenção também através do Espírito dele. Então, dedicação ao estudo daquilo que você faz. Aqui no caso, da lei. Vamos lá, confiança em Deus. De tanto estudar a lei e a vontade de Deus começou a crescer no coração de Esdras. E isso gerou uma confiança inabalável de que, se ele orasse, Deus iria ouvi-lo, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir as verdades, a palavra de Deus. Então, confiança em Deus, sua intimidade com as Escrituras, desenvolver uma confiança poderosa no Senhor. Esdras sabia que, independente de tudo, Deus estaria com ele. É mesmo aqueles quadros que às vezes a pessoa tem endemoniada e fica todo mundo com medo de chegar até perto, mas você está cheio de Deus. Então, de repente, você está ali, Deus chega assim, ó, vai lá, coloca a mão e repreende no nome de Jesus. E você vai lá, não quer saber esse tamanho
do que está acontecendo, se tem alguém olhando, você vai, porque Deus te mandou ir. Você sentiu confiança nisso. Você conhece a palavra de Deus e você sabe a vida que você está vivendo agora. Isso gera essa confiança necessária para você manifestar o poder de Deus nesse mundo. Então, isso tudo vem através do conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento gera essa confiança. E em terceiro, decisões assertivas. A aplicação aos estudos e confiança no Criador formaram uma base sólida para a tomada de grandes decisões. Não é assim que acontece? Você tem lá suas limitações, você tem família, você tem filhos, você tem trabalho, você tem a igreja, você tem ministério, você tem a tua família de mãe, pai, irmão também para cuidar, ainda mais na área espiritual, muitas das vezes, ou na área financeira, se Deus te abençoa, você acaba abençoando outras pessoas também. Aí você também tem que administrar calúnia, difamação, gente que fala mal, gente que te persegue, aquele chefe que está de olho em você, e um monte de coisa que você tem que administrar e tomar decisões no seu dia a dia. E quando nós temos o conhecimento da lei. E quando nós temos confiança em Deus, quando você vai tomar uma decisão séria, seja de trabalho, de família, você vai colocar isso diante de Deus. Deus, olha, me ajude a tomar essa decisão, vá comigo, me dê orientação, me dê um sonho, me dê uma visão, fale comigo, use o teu servo, use o pastor, use qualquer um, mas não me deixe confundido nessa caminhada. Eu preciso tomar essa decisão, às vezes essa decisão de um dia para o outro, de um mês para o outro, ou é mudança. A gente não pode errar nas decisões, pessoal, porque muitas das vezes esse erro pode comprometer a nossa vida, a vida da nossa família, na vida daqueles que nós amamos. Então, precisamos colocar diante de Deus essas decisões para que a gente venha crescer. Então, irmãos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Eu agradeço a você por estar conosco aqui nessa sala de aula. Espero que você tenha gostado dessa aula e que Deus venha te abençoar de maneira poderosa e que você entenda que tudo que você tem de melhor não vem de você, vem de Deus. E Deus pode produzir na tua vida tudo que você precisa para fazer a obra dele. Então, simplesmente confie, acredita que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, espera ou imagina. Então, que Deus te abençoe e até a próxima sala de aula. Abraço, tchau, tchau.